Saudação de paz, queridos amados irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Flávio Teixeira e é muito bom ter essa oportunidade de estar aí do outro lado da sua telinha para mais uma pré-aula da nossa revista Betel Adulto. Chegamos aí no terceiro trimestre do ano de 2020. O tema da nossa revista é Transformando as Adversidades em Cenários de Milagres e Vitórias. Lições de como os heróis superaram os desafios em tempo de escassez, guerras e angústia. Esta nova revista é comentada pelo bispo Abner Ferreira, que é presidente da CONEMAD RJ, que é a Convenção Estadual dos Ministros Evangélicos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no estado do Rio de Janeiro. O bispo Abner Ferreira também é presidente da Catedral Histórica das Assembleias de Deus do Ministério de Madureira, no Rio de Janeiro. Também é vice-presidente da CONEMAD e o seu currículo não acabou por aí. Ele também é advogado, bacharel em teologia, escritor, articulista e conferencista internacional. E hoje, nesse vídeo, vamos estudar a lição de número 1, cujo tema é Prosperando em Meio à Crise. O texto áureo está em Gênesis capítulo de número 26, versículo de número 2, que diz: E apareceu-lhe o anjo do Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. A verdade aplicada diz: o estudo da vida de Isaac contribui na aprendizagem sobre como devemos nos comportar em tempos de crise. O objetivo da lição, como todas, são 3 objetivos, e a primeira é destacar que o Senhor é conosco mesmo na crise. Segundo, apresentar a importância da obediência do cristão. E, por último, mostrar que, na hora da crise, Deus sempre nos ampara. O texto de referência que será feito na leitura bíblica em classe está aí em Gênesis capítulo de número 26, do versículo 1 até o versículo de número 6. E antes de começarmos aqui com a nossa introdução, eu gostaria de pedir você que faz parte aqui já deste canal, que você aí deixasse seu likezinho no final desse vídeo ou durante esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu comentário. Então me ajude aí, vamos tentar aí bater uma meta de 100 likes nesse vídeo. Me ajuda aí, porque quanto mais like você der aí no vídeo, né? Seja aí usando o aparelho do irmão, o aparelho da esposa, o aparelho do filho, a gente vai conseguir aí alcançar um número maior de pessoas, porque afinal de contas a Escola Bíblica Dominical é a melhor faculdade teológica que nós temos e o melhor, gratuito. Então, como você está aí do outro lado e não está pagando por isso, né, para ter essa aula aqui, eu gostaria que você cooperasse conosco aí, deixando seu like, compartilhando esse vídeo nos grupos aí que você pertence aí no WhatsApp. E você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos. Então vamos para a introdução. Nesta lição aprenderemos através da vida do patriarca Isaac, filho de Abraão, futuro pai de Jacó, que como ele conseguiu aí, com a instrução do Senhor, a superar e prosperar em meio à crise de alimento que a terra estava atravessando. No primeiro tópico aí nós encontramos o tema a pedagogia de Deus. Sim, Deus tem as suas maneiras de nos ensinar e cá para nós, a maneira que Deus tem para nos ensinar não é muito aquelas que nós gostaríamos de passar. Mas a gente passa por ela, como diz a canção aí do Lázaro, passando por ela, dando glória a Deus, e no final a gente se torna professor. Então vamos lá. Isaac estava debaixo da bênção de seu pai Abraão, que em toda a sua vida confiou no Senhor Deus através de suas inúmeras experiências que serviram como exemplo para o seu filho Isaac. Uma das narrativas bíblicas que nos serve como base é a que está em Gênesis capítulo de número 22, quando o Senhor prova a Abraão lhe pedindo o seu único filho, o filho a quem ele tanto ama. Nós vemos nesse texto que Deus foi específico no seu pedido. Logo a gente aprende uma lição. Deus sabe estipular as nossas ofertas. Apesar de muita gente não gostar desse tema, né? Mas Deus sim, Deus estipula a oferta. Como a gente também vê lá em Êxodo, capítulo de número 25, quando o Senhor vai pedir a Moisés para tomar a oferta do povo, e o Senhor declara dizendo, toma a oferta de ouro, de prata e de bronze, e o Senhor vai especificando até chegar naquele que tem pouca quantidade para ofertar. Ou seja, Deus está estipulando de acordo com quem tem para dar. E aqui na narrativa de Gênesis capítulo 22,
O Senhor está estipulando a Abraão e determinando a ele que ele quer o seu único filho. Mas em Gênesis capítulo de número 25, versículo 1 a 6, vai nos revelar que Abraão tinha outros filhos além de Isaque e de Ismael. E sabendo que Abraão tinha esses 6 filhos que poderia escolher no momento da sua oferta e do seu sacrifício, o Senhor então vai estipular, vai determinar dizendo que é o filho a quem ele tanto ama e o seu único filho. O seu único filho aqui é o filho da promessa, pois os outros não são os filhos da promessa com sua esposa Sara. A gente precisa entender bem aqui o que o escritor está tentando nos revelar nas suas narrativas. E nós sabemos que Abraão provou a sua fidelidade para com o Senhor ao levar o seu filho Isaque ao monte para ser sacrificado, como vemos lá em Gênesis capítulo 22, versículo 12, a parte A, onde o próprio Senhor declara isso para Abraão, dizendo: E disse o Senhor a Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus. O texto em si dá a entender que o Senhor não sabia que Abraão o temia. Aqui o texto não está demonstrando que o Senhor duvidava da fidelidade de Abraão. Pelo contrário, o Senhor está demonstrando para Abraão a confirmação de que ele já pensava acerca de Abraão, como já havia ele declarado lá em Gênesis capítulo 18, versículo 19. E por isso o texto é claro em sua narrativa em mostrar que Abraão tinha uma total confiança em Deus e que seu filho tinha a certeza que o Deus de seu pai era tão poderoso para ressuscitá-lo dentre os mortos, como vemos lá em Hebreus capítulo 11, versículo 19, onde o escritor narra dizendo: julgando que Deus era poderoso até dos mortos o ressuscitar. Porém, no versículo de número 13 do capítulo 22, o texto nos revela uma substituição, pois Abraão e Isaque acreditavam que um cordeiro seria provido. Lembra? Eles estavam subindo o Monte Moriá e Isaque então dá uma parada e pergunta para o pai: pai, nós temos a lenha, temos o cutelo e temos o fogo. Porém, onde está o cordeiro? E Abraão responde para o seu filho dizendo: o Senhor proverá para si. Só que, quando a gente lê essa narrativa bíblica aqui no versículo de número 13, nós vemos aí essa substituição. O Senhor impede de que Abraão sacrifique o seu filho, pois o Senhor abomina tal coisa, ele só estava provando a fidelidade de Abraão, mas aqui nós vamos ver que Abraão olha para o lado e vê um carneiro preso com seu chifre no mato. E aí você percebe que Abraão declara em suas palavras que o Senhor iria lhe prover um cordeiro. E quando ele contempla, ele olha, ele vê um carneiro. E ele vê que a provisão estava tão próximo, tão próximo. Isso aqui é uma lição para nós. Porque às vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados com o que irá acontecer, que a gente não enxerga a provisão que já está perto de nós. E a gente fica tão nervoso, que a gente não consegue enxergar o agir de Deus. O agir de Deus estava do lado de Abraão e ele não contemplou. Talvez ele não contemplou aquela provisão porque ele esperava um cordeiro e o que estava próximo a ele era um carneiro. Bom, o animal é o mesmo. A diferença está na idade, pois o cordeiro é um animal de 1 a 3 anos de idade. Já o carneiro é um animal adulto. E o que o Senhor proveu para ele foi justamente um animal adulto. Porém, não foi essa substituição que me chamou a atenção. O que me chamou a atenção nessa escola de Deus com Abraão junto com seu filho Isaque foi que o Senhor pediu Isaque como oferta. E o anjo, ao segurar a mão de Abraão, estava deixando bem claro que o Senhor já havia recebido a atitude de Abraão. Porém, Abraão pega aquele animal juntamente com seu filho, coloca no altar e oferece para Deus. E o anjo, que já tinha ido embora, o texto diz que subitamente, rapidamente, ele volta. E volta recebendo como um cheiro suave aquela oferta de Abraão e de Isaque.
E isso me chamou a atenção, porque Deus havia pedido Isaac, e a atitude de Abraão já havia sido aceita, mas Abraão resolve entregar para Deus o que ele não tinha pedido. E o texto deixa bem claro, em Gênesis capítulo 22, versículo 15 a 17, que quando Abraão faz isso, entrega para Deus o que Deus não havia pedido, Deus vai acrescentar uma recompensa nas promessas de Abraão. O Senhor então declara dizendo: eu te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus. Gente, isso aqui o Senhor já havia declarado para Abraão lá em Gênesis capítulo de número 15. Mas o texto continua e o Senhor então acrescenta e diz: e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. Entenda, o Senhor sempre falou que o abençoaria, que ele iria crescer, multiplicar. Aí em Gênesis capítulo 15, o Senhor diz para ele que ele seria como as estrelas do céu. E depois da provação, e quando Abraão e Isaac oferece o que Deus não havia pedido, que eles podiam pegar aquele carneiro e ir embora, mas não, eles oferecem a Deus. E quando ele oferece a Deus, Deus vem e recompensa, aumentando um pouco mais o nível da recompensa de Abraão e de Isaac. Pois o Senhor vai acrescentar as areias na promessa de Abraão. O acréscimo está aí no versículo de número 17. Ele seria como as estrelas e também como a areia do mar. Isso com toda certeza foi uma escola para a mentalidade de Isaac, que viu em seu pai a confiança em Deus. E isso nos ensina que nós, nos momentos de provações, devemos mostrar para os nossos filhos a nossa dependência e confiança em Deus, obedecendo a sua palavra, crendo que em meio à crise o Senhor é poderoso para entrar com a providência. Por isso, entramos aí no tópico de número 2 que diz: a crise chega para Isaac. Este tópico me faz lembrar que toda a lição que aprendemos na sala de aula, um dia nós teremos um momento que fazer uma prova para provar que de fato nós aprendemos a lição. Isso parece muito com a nossa vida. E Isaac reflete muito isso, pois Isaac havia aprendido a confiar em Deus com seu pai, e agora, Gênesis capítulo de número 26, demonstra que é o momento de Isaac, depois de ter passado várias provações com seu pai, agora chegou a sua hora de demonstrar sua fidelidade e confiança em Deus. Pois Gênesis capítulo 26, versículos número 1, inicia dizendo: e havia fome na terra. Terra essa que Isaac estava morando e tinha acabado de casar, como vemos aí no contexto desta narrativa. E talvez por esta razão vemos aí no contexto do capítulo 25, versículo 29 a 34, o desespero de Saul. A terra está em crise, há uma fome, há falta de alimentos. Esaú sai para o campo para buscar alimento e não encontra. E aí, no desespero, ele vende a sua primogenitura para o seu irmão Jacó por um prato de lentilha. Porém, na vida de Isaac, aqui no texto que estamos estudando, nós vemos aí que Deus traz à memória de Isaac que ele já havia visto algo semelhante na vida do seu pai. Olha como termina aí o verso de número 1 de Gênesis 26. Além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. E o verso de número 5 diz: porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Deus deixa claro que a promessa na vida do pai de Isaac só se cumpriu porque seu pai foi obediente, pois todas as promessas são estáticas. E a maneira que a gente caminha em direção às promessas vai revelar se vamos alcançá-la ou não. E para afirmar aí que as promessas são estáticas, que é diferente da bênção, eu já até disse aí em alguma videoaula, pois as bênçãos elas nos seguirão, né? Elas nos
alcança, a gente está caminhando e ela vem nos seguindo e nos alcança. Já a promessa não, a promessa ela é estática, está parada. Por isso que em Isaías capítulo 46, versículo 10, o Senhor declara dizendo: eu, o Senhor, anuncio o fim, a chegada, desde o princípio. Ou seja, o que eu tenho com você já foi liberado desde muito tempo. Basta você ser fiel e caminhar e ser perfeito. Por isso que eu digo que a maneira que vamos caminhando revela se vamos chegar ou não nas promessas. E a gente tem aí como exemplo a vida de Moisés, um grande homem de Deus, que conhecia Deus, falava com Deus, viu a sombra de Deus, mas não chegou a alcançar a promessa de entrar na terra de Canaã, pois na sua caminhada no deserto deu um deslize feio. Isso foi um grande impedimento para a sua vida. Porém, aqui em Gênesis capítulo 26, versículo 5, vemos 5 aspectos da obediência de Abraão. Anota aí, 5 aspectos da obediência de Abraão. O primeiro, obedeceu à voz de Deus. Segundo, guardou o mandato, ou seja, as ordens de Deus. Terceiro, guardou os preceitos. Quarto, guardou os estatutos. E quinto, guardou as leis. E por causa disso, Deus abençoou a sua vida e da sua descendência. E você não pode se esquecer que em Cristo você também está debaixo dessa bênção que está sobre os filhos de Abraão. E Deus queria de Isaac a mesma fidelidade de seu pai, como vemos aí no verso de número 2, o Senhor declara dizendo: não desça ao Egito, habita na terra que eu te disser. Deus está deixando bem claro que Ele está no controle de toda a situação e que por isso Ele não precisava temer mediante a crise. Pois Egito tipifica o mundo. Deus quer que seus filhos, que são peregrinos nessa terra, e que estão subindo para Nova Jerusalém, para Canaã de Deus, que eles permaneçam na caminhada sem se desviar para a direita ou para a esquerda, sem descer, sem voltar para o mundo, pois chegando ao mundo, certamente vamos querer entrar no sistema corrompido deste mundo, e não é o que Deus quer para os seus filhos. Isaac, então, obedece à voz de Deus e permanece na terra de Gerar, e lá ele prospera. E aí entramos no último tópico da lição, que diz prosperidade em tempo de crise. Em Gênesis capítulo 26, versículo 12, diz o texto: naquela terra, Gerar, Isaac semeou e colheu naquele mesmo ano sem medidas, porque o Senhor o abençoava. É uma bênção contínua, uma bênção que não faltará. Oh, glória a Deus! Que esta mesma bênção esteja sobre a sua vida, tá bom? E este texto nos revela que Isaac se torna o primeiro exemplo de semeadura. E Gálatas capítulo 6, versículo 7 nos informa, o apóstolo Paulo nos ensina dizendo que Deus não se deixa se escarnecer, que tudo aquilo que o homem semear, certamente colherá. Então, não duvide da sua semente. Semente, ela tem tempo para brotar, só que antes dela brotar, ela precisa morrer. E não se esqueça, a terra cobre a semente. Então não se desespere por não ver o que está acontecendo debaixo da terra, mas creia que o Senhor está no controle de todas as coisas. Porém, enquanto o Senhor abençoava Isaac, a inveja tomava conta do coração dos filisteus, como vemos em Gênesis capítulo 26, versículo 14, a parte A. A gente não pode esquecer que a bênção do Senhor sempre será uma fonte de inveja para outros, como também vemos aí em outras passagens bíblicas, como Gênesis capítulo 31, versículo 1, Salmo de número 37, verso de número 7, Salmo 46, verso 16, Salmo 73, verso de número 3, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3 e também 1ª carta aos Coríntios capítulo 13, versículo 14. O resultado da inveja fez com que os filisteus tampassem os poços desentulhados por Isaac. Era costume no Oriente cavar poços como prova de possessão de terras desocupadas. Isaac herdou as terras de seu pai Abraão, que tinha cavado os poços nessa terra de Gerar.
Porém, aterrar poços era uma declaração de guerra ou, no mínimo, um ato de hostilidade, como também vemos aí no segundo livro histórico de Reis, capítulo 3, versículo 19 e 25. Para evitar uma possível guerra, Isaac então abre mão desses poços. E a gente vai falar aqui agora um pouco mais desses poços que foi batizado por Isaac com nomes, né? O que revela ali o que está acontecendo durante aí essa narrativa bíblica. E o primeiro poço batizado por Isaac e os seus servos se chamou Ezeque, que significa violência, opressão. A opressão é muito diferente de possessão. Possessão é ataques de dentro para fora. Já a opressão são ataques que vêm de fora para dentro. De repente, por causa aí das bênçãos do Senhor, você tem recebido muitos ataques, muitas opressões malignas, que tem te causado aí, talvez aí uma ansiedade, dor de cabeça constante. Mas creia, o Senhor está contigo. Tenha paz no seu coração. O segundo poço foi chamado de Sidna, que significa acusação, inimizade, inveja, como vemos no verso 14 e 15. Pois, como a gente já falou, as bênçãos do Senhor, elas provocam isso, a inimizade, a inveja. Mas não se esqueça, até mesmo na inimizade, que é algo que está ligado com a contenda, tem a mão de Deus no negócio. Lembra quando o Senhor abençoou a vida de Abraão, dando toda a terra que estava diante do seu olhar? Foi justamente quando houve uma inimizade entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E quando eles se afastaram um do outro e Ló foi embora, o Senhor então desceu e bradou dizendo: Abraão, olha para frente, olha para trás, olha para a direita, olha para a esquerda. Toda essa terra que teus olhos contemplam, eu te darei a partir de agora. Ou seja, às vezes o Senhor está justamente causando essa contenda através dessas inimizades para que a gente possa tomar posse de alguma bênção que ele nos prometera. E o último poço aí, desentulhado e batizado por Isaac, seu servo, foi chamado de Reobote, que significa lugar de crescimento ou lugar amplo, pois foi justamente quando os filisteus entulharam o terceiro poço que Isaac, na esperança de prosperar em meio à crise, o Senhor então vai lhe dar uma água viva, ou seja, uma fonte inesgotável. E você pode conferir aí, né, que essa água viva é uma fonte nos seguintes textos de Levítico capítulo 14, versículo 5 e 50, Números capítulo 19, versículo 15, Cantares capítulo 4, versículo 15, Apocalipse capítulo 21, versículo 6 e Apocalipse capítulo 22, versículos número 1. E você sabe, fonte é diferente de poço. O poço as pessoas entulham, mas a fonte pode jogar o que for, ela vai continuar brotando. E o melhor, a fonte ela se torna lago. O lago se torna um rio. Oh, glória! Aleluia! Ou seja, o lugar amplo chegará para nossas vidas. Creia, o Senhor está contigo nesta crise. Ele não vai te abençoar. Ele está te abençoando, como estava abençoando a vida de Isaac, pois ele te levará às fontes vivas. Porém, a gente precisa ter em mente que a nossa prosperidade não depende somente de Deus, mas também de nós mesmos. E para alcançarmos a bênção, é necessário tomarmos a atitude de cavar poços e retirar os entulhos para usufruir das promessas divinas. Na próxima lição, querendo Deus, estudaremos aí a lição de número 2 da Revista Betel, cujo tema é As adversidades geram oportunidade. E a gente encerra esse vídeo por aqui. Eu espero em Cristo Jesus que Deus tenha me usado aí para algo edificante, também um conhecimento aí para que venha acrescentar na sua preparação de aula. Você que já preparou sua aula, mas deu uma passadinha aqui, muito obrigado. Deixe o seu like, não se esqueça. Vamos bater a meta aí de 50 joiazinhos aí, 50 likes, tá bom? E você que está passando pela primeira vez, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos e que Deus em Cristo nos abençoe. Graça e paz.